No programa de hoje, vamos tratar de um assunto que já nos foi perguntado diversas vezes. É verdade que os fenícios estiveram no Brasil? Existe uma versão que, muito antes dos navegadores portugueses, os fenícios chegaram aqui. Eles eram navegadores que já haviam aportado nessas terras muito tempo antes de Cabral. Desbravando o que os europeus chamavam de Novo Mundo, eles foram os primeiros a pisar em nosso continente. Esta é uma teoria defendida por diversos autores a partir de registros sob a forma de inscrições em pedra e também de artefatos. Além disto, são apontadas semelhanças linguísticas e mitológicas entre índios brasileiros, americanos e povos semitas que viveram na Ásia há milhares de anos. Mas, afinal de contas, quem foram os fenícios? Vamos então, primeiramente, conhecer esta antiga civilização. De acordo com a história, os fenícios eram um grupo de comerciantes que também se tornaram hábeis na navegação, isto nos tempos antigos. Eles se estabeleceram onde hoje fica o Líbano e partes da Síria e de Israel. Calcula-se que os fenícios chegaram ali por volta de 2300 a.C. Alguns pensam até que teria sido antes disso, mas os arqueólogos e historiadores não conseguiram precisar exatamente de onde é que eles haviam partido. Alguns pensam que teria sido do Golfo Pérsico, outros pensam que seria do Crescente Fértil, mas ainda não podemos ter uma certeza absoluta a respeito desse fato. Esse nome, Fenícios ou Fenícia, vem do grego Phoenikes e provavelmente teria algo a ver com comerciantes de púrpura ou povos de pele avermelhada. Quem nos diz isto é o escritor Heródoto, um dos mais antigos historiadores gregos a fazer menção dos fenícios. Mas os próprios fenícios não se chamavam assim. Fenício, lembremos, era o apelido dado pelos gregos, que também chamavam o povo de Canaã ou Cná, que quer dizer terras baixas, uma designação de contraste com a Síria, que era reconhecida como terra alta. Mas há também quem pense que Canaã aqui seria uma associação popular que tanto os gregos quanto os latinos fizeram entre Kinarriarru, o nome dado a eles, o apelido, e Kinarru, que seria algo como púrpura ou carmesim. Bom, em termos arqueológicos, pouca coisa separava os fenícios daquele outro grupo chamado cananitas. Na verdade, a sua única diferença estava no fato de que os fenícios eram extraordinariamente hábeis em feitos marítimos. Nos tabletes de Amarna, escritos no século XIII a.C., os fenícios são também chamados de cananitas. Mais tarde, um autor chamado Filo de Biblos vai falar de Caná ou Canaã, que depois foi chamada de Fenícia, e bem antes disto, lá pelo terceiro milênio antes de Cristo, os egípcios também faziam expedições para trazer os cedros do Líbano, nome que, aliás, é dado atualmente à região. Agora, de acordo com a Bíblia Sagrada, esse povo que chamamos de fenícios seriam, na verdade, descendentes de Cão e Canaã, respectivamente o filho e o neto de Noé. Isso você pode encontrar em Gênesis, capítulo 10, verso 6 e também no verso 15, e outras passagens que não apenas os mencionam como fenícios, mas os chamam de Sidom. Sidom também seria um importante descendente de Noé, cujo nome foi dado a uma das principais cidades fenícias. Heródoto nos dá ainda uma outra informação importante. Os fenícios, ele diz, foram os precursores do alfabeto. Aqui você vê uma pedra com antigas letras do alfabeto fenício. Até então, as escritas eram, em sua maioria, pictogrâmicas, isto é, figuras que representavam sons, como no egípcio. Ou então eram silábicas, como vemos nas antigas inscrições cuneiformes da Babilônia. Mas, em algum tempo antes do 8º século a.C., é difícil precisar exatamente quando, a figura lendária de Cadmus teria levado a ideia do alfabeto para os gregos, que então o desenvolveram e distribuíram-no pelo mundo. O alfabeto inventado pelos fenícios foi a base para a escrita da maior parte das línguas ocidentais e também para o hebraico, o árabe, o púnico e o grego, do qual originou-se o alfabeto que utilizamos até o dia de hoje. Era um alfabeto de 22 letras, todas consoantes, mas muito prático para o registro escrito daquela época.
era, na verdade, uma revolução para a história da humanidade. Os fenícios tinham em seu território várias cidades-estado independentes que atingiram seu auge no século XII a.C. Isto foi justamente no momento em que antigas potências que disputavam esta região se encontravam por demais enfraquecidas. Das cidades fenícias, as mais famosas eram Tiro, Trípolis e Gebal, que os gregos também chamaram de Byblos. Foi esta cidade, Byblos, que emprestou seu nome para denominar o maior livro da humanidade, a Bíblia Sagrada. Curioso, não é mesmo? E por falar em Bíblia, que mais o livro sagrado poderia nos dizer acerca dos fenícios? De acordo com 2 Samuel 5, verso 11 e 12, o rei de Tiro, chamado de Irão, foi o primeiro estrangeiro a reconhecer o reino de Davi. Mais tarde, Salomão negociou com o mesmo monarca os materiais para a construção do Templo de Jerusalém. Este último episódio você pode ver em 1 Reis, capítulo 5. O intercâmbio comercial entre israelitas e fenícios parece ter sido duradouro, principalmente considerando que os israelitas, apesar de possuírem um vasto litoral, não tinham um porto marítimo ou uma frota de navios que lhes permitisse importar diretamente especiarias vindas de terras além mar. Então o jeito era comprar dos fenícios, principalmente considerando que os outros vizinhos, os filisteus, eram seus inimigos mortais. Esse mapa nos dará uma ideia dos limites dos territórios de Israel, os filisteus e a estratégica posição dos fenícios. Salomão mesmo teve de usar grande habilidade política e diplomática para associar-se a Irão, o rei de Tiro, e assim assegurar a aliança que ele havia feito com seu pai, o rei Davi. Dessa sociedade veio o casamento entre Salomão e uma princesa fenícia, o que resultou em muitos dividendos para ambos os países. A partir daí, a atuação dos fenícios no reino de Israel foi muito grande, especialmente por serem exímios navegadores. Eles foram os que trouxeram para Jerusalém, a pedido do rei Salomão, os melhores produtos de terras longínquas. E não somente isto. Os fenícios participaram desde a construção de muros e palácios até a edificação do templo, a mais importante obra arquitetônica do reino de Israel. A Bíblia também oferece vários testemunhos acerca da habilidade naval dos fenícios. Aliás, o rei Salomão chegou a encomendar barcos a eles e aprendeu a sua técnica, além de montar, ele mesmo, uma pequena frota israelita. Veja o que dizem estes textos bíblicos. Também as embarcações de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. 1 Reis, capítulo 10, versículo 11. E enviou-lhe Irão, por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar. E foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 18. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 10. Também o rei Salomão fez navios em Ezion-Geber, que está junto a Elate, à praia do mar de Sufi, na terra de Edom. 1 Reis, capítulo 9, versículo 26. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 36. Essa cidade de Tarsis, ou Tarshish em hebraico, seria uma importante metrópole fenícia, mencionada na Bíblia, mas de localidade ainda incerta. Muitos a identificam como sendo o porto fenício de Tartessos, situado na Península Ibérica. Já uma inscrição assíria do 7º século a.C. fala de uma certa Tarsisse que ficaria na parte ocidental além da Grécia, o que seria algum lugar ao norte da África. Mas existem ainda outros autores que pensam que, devido à natureza exótica dos produtos que os fenícios traziam de lá e a viagem de ida e volta durar até 3 anos, para eles, isto seria Tarsis, um local identificado no Extremo Oriente, que poderia ser na Índia, na China ou ainda na América Latina, o que reforça a teoria de que talvez os fenícios teriam cruzado o Atlântico e estiveram em algum momento aqui no Brasil. Mas sobre isto
falaremos daqui a pouco. Por enquanto, podemos apenas dizer que, de acordo com o que lemos na Bíblia, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 27, verso 12, a antiga cidade fenícia de Tiro comercializava com Tarsis produtos estranhos, raros, mas também produtos comuns, como prata, ferro, estanho e chumbo. E voltando aos tempos de Salomão, a Bíblia também revela que, com o tempo, Israel passou a ter uma própria frota que estava ancorada no porto de Tarsis. Esta frota estava juntamente com os navios de Irão. Nós podemos ver isto no livro de 1 Reis, capítulo 10, verso 22, que diz o seguinte: Porque o rei Salomão tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com as embarcações de Irão. As frotas de Tarsis vinham uma vez a cada 3 anos e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Alguns comentaristas pensam que a palavra hebraica usada para pavões nesse texto poderia ser traduzida por mandres, que seria um típico macaco africano. E bugios seria, na verdade, um macaco comumente encontrado na América Central, na Amazônia e na Mata Atlântica, no Cerrado e também no Pantanal brasileiros. Mas calma, não tiremos conclusões apressadas ou precipitadas. A palavra hebraica que eu mencionei é dúbia e há os que dizem se tratar de macacos babuínos e não de bugios. Agora, o que podemos garantir é que a frota de Salomão e também a frota dos fenícios era realmente composta de navios de grande porte. Navios como este que você vê em seu vídeo, capazes de realizar grandes viagens e transportar muita mercadoria. Esse relevo foi encontrado em Sidom e data do 2º século a.C. Ele nos oferece uma ideia do formato dessas embarcações. Além do relevo, escavações subaquáticas de naufrágios revelaram restos de antigos navios comerciais da época fenícia e deram aos especialistas a oportunidade de medir a capacidade das embarcações daquele tempo. Os barcos mediam entre 8 e 15 metros de comprimento, levavam uma tripulação de até 20 marinheiros e podiam transportar seguramente entre 2 e 14 toneladas de vinho, metais e outros produtos. Esse pedaço de navio foi encontrado em 1965, perto de Quirênia, em Chipre. Ele provavelmente seria a mesma embarcação mencionada num documento grego do século IV a.C. Mais de 400 ânforas como estas foram resgatadas do seu interior. Contudo, a sua carga total seria de 11 toneladas de vinho, fora outros produtos como óleo, sal, azeite e amêndoas. Provavelmente foi um navio desses que o profeta Jonas tomou quando fugiu de Nínive para Tarsis, conforme lemos no livro homônimo que aparece no Antigo Testamento. As relações entre a Fenícia e Israel até foram bem longe, se não fosse um único problema: a religião fenícia. Ela se opunha frontalmente ao monoteísmo defendido em Israel. Alguns estudiosos chegam a supor que muitos dos deuses adorados na Grécia teriam sido importados do culto fenício. Eles sugerem, por exemplo, que Zeus e Poseidon seriam a adoção grega de Baal, o deus dos raios, e Iam, o deus dos mares. Outros, porém, é claro, negam essa correlação. O culto dos fenícios era baseado na personificação panteística das forças da natureza. Essas forças eram representadas por um grupo de deuses supremos, masculinos e femininos, que garantiam a reprodução na agricultura. Nos dias de Acabe, o casamento com uma perversa princesa fenícia chamada Jezabel trouxe terríveis problemas para Samaria e o povo de Israel. Cultos fenícios da fertilidade, incluindo erotismos e assassinatos, foram promovidos em alta escala. Por isto e por terem se tornado inimigos de Israel, os fenícios então foram alvos de pesadas profecias feitas no período dos assírios e babilônios, profecias especialmente endereçadas ao rei de Tiro. Você pode encontrar vários desses oráculos em Ezequiel, capítulo 26 até o capítulo 28, também em Isaías, capítulo 23, especialmente nos versos 8 a 10. E então, com esse pano de fundo em mente, voltamos à pergunta original do nosso programa: os fenícios estiveram no Brasil? Vamos então analisar brevemente os supostos indícios que levam alguns a acreditarem que sim,
que os fenícios estiveram em terras brasileiras. O primeiro seria essa aparente inscrição que aparece na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E o segundo, este outro conjunto de inscrições encontrados por escravos em 1872, na Paraíba. Na verdade, a teoria de que os fenícios estiveram aqui no Brasil ecoa outra teoria mais abrangente de que os próprios fenícios estiveram também na América, especialmente, é claro, nos Estados Unidos. Aliás, das 7 inscrições aduzidas como prova de sua presença em nosso continente, 5 estão nos Estados Unidos, 2 delas aqui no Brasil, exatamente essas 2 que acabamos de mencionar. Esse foi um livro publicado no Brasil pelo explorador Ludovic van Hagen, que defendia essa tese já no início do século XX. Bem, sobre a Pedra da Gávea, afirmava-se já no século XIX que aqueles sinais haviam chamado a atenção de Dom Pedro I e que seu pai, Dom João VI, já havia recebido um relatório sobre a inscrição, informando que elas datariam de antes de 1500 a.C., isto é, antes da descoberta portuguesa do Brasil. Mas foi somente em 1963 que o professor Bernardo de Azevedo Silva Ramos propôs uma tradução das inscrições da Pedra da Gávea que para ele teria o seguinte significado: Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Ele então datou a inscrição em cerca de 850 a.C. e o nome ali escrito corresponderia a um governante fenício chamado Badzir ou Badesir, filho de Etbaal. Ele também dizia que essa figura na rocha seria o rosto de Badesir esculpido na Pedra da Gávea. Se fosse verdade, seria algo muito interessante, principalmente porque Etbaal é um rei mencionado na Bíblia. Ele é o pai da Jezabel, aquela esposa do rei Acabe. Mas existe uma série de problemas com essa interpretação. Primeiro, que os fenícios, como já dissemos, não se referiam a si mesmos como fenícios. Foram os gregos que lhes deram esse apelido. Segundo, que nos tempos de Dom Pedro I já havia pessoas com capacidade de ler fenício, e é estranho que ninguém houvesse percebido a inscrição. E por último, tanto a inscrição quanto o suposto rosto esculpido na rocha foram confirmados por geólogos como sendo apenas formações naturais. As supostas letras não estão do jeitinho que Silva Ramos desenhou. Na verdade, elas são filigranas esculpidas naturalmente apenas por ação de intempéries. Quanto à outra inscrição da Paraíba, que fica na Pedra do Ingá, bem, este já é um assunto ainda em aberto. Quando ela foi descoberta, supostamente por escravos de um certo senhor chamado Joaquim Alves da Costa, uma cópia foi enviada a Ernest Renan, um dos maiores especialistas da Europa. Por alguma razão, Renan não deu muita importância ao achado e possivelmente julgou que ele era falso. Mas por volta de 1960, Cyrus Gordon, reconhecidamente uma autoridade no assunto, declarou que a inscrição do Brasil era verdadeira. Ele argumentou ter encontrado nela elementos de escrita fenícia e de estilo fenício que ainda eram desconhecidos na época de Renan. E talvez por isto, o filólogo francês considerou que a escrita seria de nenhuma importância ou uma falsificação. Ele não tinha todo o conhecimento na época. Aqui está a transcrição que Gordon ofereceu, bem como a sua tradução. Somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano de 19 de Irão, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra, pertencente a Arran, África. Mas fomos separados por uma tempestade. Nos afastamos de nossos companheiros e assim aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres, numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas, auspiciosamente, passam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Quando a gente lê essa tradução, pensa que o assunto está encerrado, não é? Infelizmente não. Outro respeitadíssimo filólogo americano, o Dr. Frank M. Cross, da Universidade de Harvard, publicou um outro artigo acadêmico
dizendo desta vez que a inscrição era falsa. Não se tratava realmente de um texto de origem fenícia. Voltamos então à estaca zero. Os debates e a polêmica persistem. Este é um assunto ainda em aberto. Será que realmente temos ou não temos uma prova de que os fenícios estiveram aqui no Brasil, pelo menos lá na Paraíba? Quanto à argumentação de que os idiomas indígenas teriam alguma influência semita, o que reforçaria a presença dos fenícios no Brasil, esta é uma ideia que também é rejeitada por praticamente todos os especialistas em filologia semítica. Há alguns estudiosos, na verdade, que tentam pegar palavras do tupi-guarani e assemelhá-las a palavras que encontramos no hebraico, ou quem sabe no aramaico, ou ainda em línguas semitas que hoje estão perdidas. Mas, como eu disse, a maior parte dos acadêmicos ainda considera tudo isto um grande engano ou um equívoco. Por exemplo, dizem que o Rio Solimões, aquele famoso rio do Brasil, seria um nome que deriva de Salomão. Percebe a semelhança? Solimões, Salomão. Dizem isto porque afirmam que as barcas de Salomão haviam estado neste rio e, portanto, o rio recebeu este nome em homenagem ao mesmo rei mencionado na Bíblia, que era filho de Davi. Ora, isto não faz o menor sentido. Eu vou explicar a você por quê. Em primeiro lugar, porque se trata de um vocabulário isolado, isto mesmo, um termo único, e ele pode ser apenas um falso cognato fonético, ou seja, uma coincidência de sons, e não exatamente uma palavra que derive de outra. Temos que tomar cuidado com relação a isso. Raciocine comigo, deixa eu explicar para você. Do mesmo modo que alguns especulam que Salomão e Solimões teriam alguma relação, aliás, a internet está repleta dessas especulações, eu também poderia dizer que Solimões seria, quem sabe, uma corruptela de salmões, isto, o nome do peixe. Solimões seria uma corruptela de salmões, um nome dado pelos próprios exploradores, ou ainda, que tudo não passaria de uma coincidência. Qualquer coisa que se diz não passa de conjectura sem fundamento. Portanto, cuidado, não podemos cair em sensacionalismos, especialmente nós que dizemos acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Antes que eu me esqueça, apenas à guisa de informação para você. Ainda nos anos 70, foram encontrados em Diamantina, Minas Gerais, e também em Gaspar, em Santa Catarina, 2 objetos com supostas inscrições fenícias. O primeiro desses objetos está desaparecido e o segundo pode hoje ser visto no Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis. Agora, depois de muita análise dos peritos, esses objetos também foram considerados falsos. É pena que tem muita gente que ainda fala deles como sendo verdadeiros pelas obras e também pelas páginas da internet. Todas as demais inscrições encontradas nos Estados Unidos, que não vamos mencionar aqui por questão de tempo, essas inscrições, à semelhança daquelas encontradas no Brasil, também se mostraram falsas ou, no mínimo, inconclusas para uma maior afirmação. Novamente, eu repito, não temos bases sólidas para afirmar, para longe de qualquer questionamento, que os fenícios e Salomão estiveram aqui nas Américas. E então? Repetimos a pergunta. Será que podemos, pelo menos, conjecturar a possibilidade, ainda que remota, de que os fenícios estiveram por essas bandas? Lamento dizer, mas é difícil afirmar. Mas como o mundo das descobertas é uma caixinha de surpresas, quem pode garantir que novos elementos poderão ou não surgir no futuro? Tudo é possível. A teoria da presença de fenícios no Brasil é levantada por diversos autores, que sugere que o Brasil haveria sido visitado por navegadores fenícios na antiguidade, baseando-se em registros sobre a forma de inscrições e de artefatos. Em complemento a estes testemunhos materiais, são apontados também semelhança entre as línguas indígenas do Brasil e das Américas e as antigas línguas semíticas, e ainda a semelhança de tradições indígenas brasileiras como, por exemplo, a mitologia tupi-guarani e as antigas tradições mediterrâneas. Alguns dos principais proeminentes desta teoria são
o alemão Ludwig Schwanhagen, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos e o historiador Cândido Costa. As hipóteses mais antigas de que o continente americano poderia ter sido povoado pelos fenícios foi proposta por Roberto dos Comateus Norte-Manos, em 1644, e por George Horne, em 1652. Schwanhagen, em sua obra sobre a história antiga do Brasil, em que expõe uma teoria da presença de fenícios no território atual, cita o trabalho de Ephraim Thorne, de Gênova, de 1869, que trata da viagem das frotas do rei Irão de Tiro, da Fenícia, e do rei Salomão, da Judéia, no rio Amazonas, nos anos de 993 a.C. a 960 a.C. Em apoio a essas ideias, Schwanhagen apresenta letreiros e inscrições como evidências, afirmando serem, em maior parte, escritos em letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito. Observando, encontram-se também inscrições com a letra da escrita sumérica, antiga escrita babilônica, e letras gregas e mesmo latinas. A obra de Silva Ramos também apresenta letreiros e inscrições do Brasil e da América, que são comparados com inscrições semelhantes dos países do Velho Mundo, homogeneidade na escrita. Schwanhagen cita Diodoro Sículo, História Universal do livro V, capítulo 19 e 20, como exemplo de relato da primeira viagem de uma frota de fenícios a ter atravessado o Atlântico e chegado às costas do Nordeste do Brasil. Argumenta que, para esse fim, os navegadores fenícios teriam recorrido a correntes marítimas propícias para a travessia. Schwanhagen também afirma que a língua tupi pertence à grande família das línguas palésgas, sendo uma ramificação da língua sumérica. Em seu trabalho, refere que as 7 tribos da nação tupi residiam em um país chamado Caraíba, um grande pedaço de terra firme localizado onde hoje fica o Mar das Caraíbas, onde se tinham refugiado da desmoronada Atlântida. Chamaram-se Caris e eram ligados aos povos cários da Cária, no Mediterrâneo. Em apoio a este conceito, cita a História do Brasil, de Francisco Adolfo de Van Hagen, para confirmar a tradição de uma migração dos caris tupis de Caraíba para o norte do continente sul-americano, tradição que sobrevive ou sobrevivia ainda entre o povo indígena da Venezuela. Cita também o padre Antônio Vieira, que afirmou que os índios tupinambás e tabajaras contaram-lhe que os povos tupis migraram para o norte do Brasil pelo mar, vindos de um país não mais existente. O país Caraíba teria desaparecido progressivamente, afundando no mar, e os tupis salvaram-se rumando para o continente. Os tabajaras diziam-se os povos mais antigos do Brasil e se chamavam, por isso, tupinambás, que significa homens da legítima raça tupi, pagando o desprezo de parte dos outros tupis com o insulto dos nomes tupiniquim e tupinambarana, que significa tupis de segunda classe. Sempre se conservou a tradição de que os tupis tinham 7 tribos, segundo o autor. Diferencia também o povo tapuia do povo tupi, dizendo serem os tapuias os verdadeiros indígenas brasileiros. De acordo com Schwanhagen, o continente americano é a lendária Ilha de 7 Cidades. Diz o autor que tupi significa filho ou crente de Tupã. A religião tupi teria aparecido no norte do Brasil cerca de 1050 a 1000 a.C., juntamente com os fenícios, propagada por sacerdotes cários da ordem dos Piagas. Os Piagas, de onde deriva pajés, fundaram no norte do Brasil um centro nacional dos povos tupis, denominado Piáguia. A esse lugar de onde formou-se o nome Piauí. Esse lugar era as 7 Cidades, hoje Parque Nacional de 7 Cidades. A gruta de Ubirajara teria sido fruto de escavações para a retirada de salitre, produto comercializado pelos fenícios. A cidade de Tutóia, no Maranhão, teria sido fundada por navegadores fenícios, por imigrantes da Ásia Menor, que chegavam em navios fenícios, que escolheram o local para construir uma praça forte, de onde dominariam a foz do rio Parnaíba. O coronel inglês Percy H. Fawcett, que acreditava na civilização remota de Rai Brasil, cujas 7 cidades se alinhariam do Mato Grosso à Amazônia, em busca das cidades perdidas, ressaltava em seus escritos o aspecto mais fantástico do mundo primitivo brasileiro. Desde o século XVI, deixou de ser um campo aberto à fantasia estrangeira.
ocasião em que vieram as missões estrangeiras em busca do Eldorado. Ambrósio Fernandes Brandão foi o primeiro a assinalar, no Diálogo das Grandezas do Brasil, que havia no estranho país sinalizações de uma arte muito antiga. E interessado pela antropologia, o imperador Dom Pedro II do Brasil contribuiu para a arqueologia com a criação de instituições de pesquisa. Com a proclamação da República do Brasil, os museus se tornaram centros de estudos do passado remoto, enquanto que, em Belém, o zoólogo suíço Emílio Goeldi reorganizava suas pesquisas com influência da arqueologia na região. Foram estudiosos estrangeiros que deram início à pesquisa arqueológica no Brasil no século XIX, com ênfase nos achados das pedras pintadas ou furadas, presentes nas narrativas do folclore. Auguste de Saint-Hilaire e Carl Friedrich Philipp von Moders, com pesquisas voltadas especialmente para antiguidades, interessados no estudo de fósseis de animais extintos, fixou residência na aldeia de Lagoa Santa em 1834 para pesquisar as centenas de grutas da região. Land viria a descobrir o homem de Lagoa Santa, não tivesse interrompido as pesquisas em 1844. D.A. Padberg Trimpo foi contratado por um museu para realizar escavações arqueológicas em Lagoa Santa entre 1926 e 1929, porém obteve resultados fracos. Kurt Namandedil, por exemplo, foi mais feliz com a descoberta da cultura Santarém. Essa movimentação de curiosos e estudiosos resultou na publicação do primeiro manual de arqueologia brasileiro, por Engine Costa, em 1934. 3 anos depois, surgiu uma contribuição na forma de primeira abordagem antropológica da arte rupestre, em Santana da Chapada, pesquisada por Herbert Baldus. Em 1941, José Antero Pereira Júnior rechaçou as fantasias elaboradas em torno das inscrições primitivas dadas como presença de fenícios, hebreus e atlântidas. Durante muito tempo, o Novo Mundo foi dado como povoamento tardio, se comparado com as idades mais remotas do Homo sapiens, por volta dos 14 mil anos. Demorou até que estudos científicos aceitassem a ocupação da América do Sul como datada de muito antes, com evidências da presença humana em patamares que foram recuando, do homem da Lagoa Santa até 47 mil anos. Datação que se aproxima daquelas obtidas recentemente pela antropóloga Nied Guidon nos abrigos mais antigos do Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí, local do sítio arqueológico da Pedra Furada e Toca do Boqueirão, remoto sítio pré-histórico continental, e cujo acervo é também composto pelas pinturas e inscrições da chamada tradição nordeste. A entrada dos autores destas marcas, Nied Guidon acredita ter acontecido em vagas sucessivas de grupos mongoloides, saindo de vários lugares e seguindo diferentes caminhos, pela Rota do Norte através do Estreito de Bering. Ainda, segundo Nied Guidon, a idade desta movimentação poderá recuar ainda mais, à medida que avançam os estudos da pré-história brasileira, cujos registros populacionais se encontram marcados em 3 grandes áreas: o litoral, a Amazônia e o interior. Igatu é uma cidade do século XIX e se chamava Xique-Xique de Igatu nos áureos tempos de mineração, que fica na região da Chapada da Diamantina. Chegou até a ter um cinema e mais de 9 mil habitantes. As chamadas ruínas são as casas dos garimpeiros que lá viviam, e então espalhadas ao redor de toda a vila, por cima das encostas dos morros, ao longo do rio, e se acumulam na pequena vila em ruínas que é composta por cerca de 3 longas ruas de casas as quais possuem uma história interessante. Depois de esgotadas as minas de diamantes, os únicos lugares ainda não explorados eram o chão e as suas próprias casas. Então cavaram cerca de 1,5 metros abaixo do chão de suas casas. O madeiramento desceu as montanhas com seus donos para serem montados em outro lugar. Algumas casas aproveitam a própria laje natural da encosta, um cenário fantástico e mágico. As casas habitadas pelos antigos garimpeiros foram construídas a partir de pedras,
muito abundantes no local e, em muitos casos, sem o uso de argamassa, de maneira semelhante ao que podia ser visto nas construções incas. Tal fato pode ter sido responsável pelo apelido dado ao local, a Machu Picchu brasileira. As ruínas poderiam ser mais antigas do que a história oficial afirma? Algumas fontes e historiadores independentes acreditam que sim. Uma dessas fontes seria o historiador brasileiro Cândido Costa, que em 1900 já havia publicado estudos onde ele afirmava que a vila havia sido construída por volta de 900 a.C. Segundo essas teorias, os garimpeiros que habitavam Xique-Xique de Igatu apenas reconstruíram as antigas casas de pedra que já faziam parte da paisagem há centenas de anos. Algumas dessas teorias afirmam que as ruínas de Igatu seriam os restos da antiga cidade mencionada no manuscrito 512. Nos estudos de Cândido Costa, ele cita textos de Diodoro de Sicília, que viveu por volta de 90 a 21 a.C. Ele escreveu grandes números de livros sobre os diversos povos do mundo. Em seus escritos, designa claramente a América como o nome de ilha, porque desconhecia sua extensão e configuração. Essa expressão de ilha é muitas vezes expressada por escritores da antiguidade para designarem um território qualquer. Assim vimos que Sileno chama de ilhas a Europa, Ásia e África. Na narração de Diodoro, não é possível o engano quando descreve a ilha de que falamos. Está distante da Líbia, ou seja, da África, muitos dias de navegação e situada no ocidente. Seu solo é fértil, de grande beleza e região de rios navegáveis. Estas circunstâncias de rios navegáveis não se pode aplicar senão a um continente, pois nenhuma ilha do oceano tem rios navegáveis. Os fenícios tinham se feito à vela para explorarem o litoral além das colunas de Hércules da antiguidade. E enquanto costeavam a margem da Líbia, ou seja, a África, foram lançados por ventos violentos muito longe do oceano. Batidos pela tempestade por muitos dias, abordaram enfim na ilha de que falamos. Tendo conhecido a riqueza do solo, comunicaram sua descoberta a todo mundo. Portanto, os tirênios, em outra tradução, chamam os fenícios de tírios. Essa descrição se assemelha muito à descrição do que teria acontecido aos portugueses, liderados por Cabral, quando eles acabaram chegando à costa brasileira. Cândido Costa afirma ainda que nessa nova terra, descoberta pelos fenícios, foram extraídos metais preciosos e pedras que teriam sido usados na construção do Templo de Salomão. Davi, quando morreu, deixou a Salomão para a construção do templo 7.000 talentos de prata e 3.000 de ouro de Ofir, que Cândido Costa descreve como Brasil em sua teoria. Pelo tráfico com os fenícios, os quais, segundo a Bíblia, conheciam todos os mares, Salomão, para pôr em execução seus grandes projetos, recorreu a Hirã, o grande rei de Tiro, que viveu por volta de 970 a 936 a.C. Chegou a interessá-lo nas suas empreitadas, contratar seus serviços e com ele fazer aliança sólida. O receio de citar a susceptibilidade dos povos do Mediterrâneo foi sem dúvida o motivo pelo qual decidiu Salomão a construir em Ezel-Geber, no Mar Vermelho, os navios que destinava as viagens a Ofir, que seria o Brasil, segundo as teorias de Cândido Costa, pois as colunas de Hércules estavam fechadas aos gregos pelos cartagineses e o comércio para o Atlântico era muito vigiado. Isto está contido no livro de Cândido Costa, na página 113. Inscrições que foram encontradas em Pouso Alto, às margens do Paraíba, por Joaquim Alves da Costa, no dia 13 de setembro de 1872, o qual notificou o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, IHGB, sobre essas mesmas inscrições gravadas em uma pedra. Uma transcrição da mesma foi enviada a um instituto que despertou grande interesse no Brasil na época, sendo estudada primeiramente por Ladislau de Souza Melo Neto, que fez uma primeira tradução. Diante de críticas e da dificuldade em encontrar Joaquim Alves da Costa, a localidade exata e a pedra, Ladislau Neto declarou em um momento mais tarde que as inscrições eram apócrifas. Porém, o francês Ernest Renan afirmou serem as inscrições fenícias autênticas e da idade de cerca de 3.000 anos. Quase um século depois, no ano de 1960, nos Estados Unidos, Cyrus H. Gordon, da Universidade Purdue, em Boston,
reconhecida autoridade em línguas mediterrâneas, confirmou serem inscrições fenícias e as traduziu. Gordon era da opinião que a inscrição continha elementos de estilo fenício e que eram desconhecidas no século XIX, e concluiu que eram genuínas. No capítulo anterior, você pode conferir a transcrição da inscrição e a sua tradução. Os debates e a polêmica em torno desta inscrição persistem até os dias de hoje, a exemplo da Pedra de Kensington, descoberta nos Estados Unidos no final do século XIX. A Pedra do Letreiro tem 875 inscrições rupestres. O local é rodeado de outras 16 formações rochosas em forma de círculo, no leito de um riacho com queda d'água. Até o momento, não foi explicado de maneira satisfatória qual o grupo indígena teria criado as inscrições da Pedra do Letreiro. Esse seria mais um argumento para provar que os sumérios e os fenícios poderiam ter estado aqui no Brasil. Na verdade, eles acreditam que na Pedra do Letreiro podemos encontrar pinturas rupestres feitas por indígenas brasileiros, mas que nessa pedra também podem ser encontradas gravuras feitas por povos não nativos do Brasil. Isso é usado como argumento para aqueles que creem nessa versão alternativa. Seriam essas as gravuras estrangeiras de povos do Oriente Médio e que dificultam a vida de muitos arqueólogos tradicionais? Fica no ar a incógnita. O sítio arqueológico da Pedra Lavrada é um conjunto rochoso localizado no município de Ouro Branco, estado do Rio Grande do Norte, e é repleto de inscrições rupestres de tamanhos e formas variadas, gravadas em baixo relevo. Tais representações encontram-se espalhadas por diversos setores dos entroncamentos rochosos situados às margens do rio Raposa, que nasce no vizinho município de São José de Sabugui. O entroncamento rochoso contendo as inscrições rupestres está localizado a pouco mais de 300 metros do marco limite de Rio Grande do Norte e Paraíba. Assim, após a divulgação desta informação oficial, o referido sítio passou a ser reconhecido como parte do território ouro-branquense e vem sendo objeto de grande atenção e estudo. No principal painel, disposto verticalmente, e cuja rocha suporte forma-se um poço, após uma pequena queda d'água, que conserva água não somente durante o período chuvoso, mas também os meses de agosto e setembro, existe uma grande profusão de sinais. São símbolos complexos, gravados ao longo do entroncamento rochoso em declive até a sua base, que são cobertos pelas águas, todo ou parcialmente, no período já mencionado. No painel principal, esculpido de frente ao painel secundário, na base do bloco de pedra, observa-se um conjunto de capsulares seguidores de várias representações profundamente sulcadas, expressando diferentes motivos gráficos, onde se destacam mesmo ao longe duas grandes gravuras em formas quadrangulares que intrigam os visitantes por sua simetria e perfeição de detalhes. Frente ao painel principal do sítio arqueológico da Pedra Lavrada, o visitante fica estático, mergulha no passado e tenta entender, ou melhor, descobrir como o homem primitivo conseguiu produzir aqueles complexos grafismos em rocha tão dura, que representam um enigma para a civilização presente. Também houve no século XIX a crença na suposta presença de navegadores nórdicos que teriam estado em terras brasileiras antes de Cabral. Isso era um consenso entre os acadêmicos. Mas um fato pouco conhecido na atualidade é a teoria de que eles teriam estado no litoral catarinense. Tudo teve início com narrativas sobre supostas inscrições que teriam sido encontradas na Ilha dos Arvoredos, Santa Catarina, a noroeste de Florianópolis. Nesta época circulavam histórias sobre supostos letreiros, como eram conhecidas as manifestações visuais dos antigos indígenas, conhecidos em nossos dias como petróglifos ou gravuras rupestres. Embebidos em ideias eurocêntricas
Tanto os moradores locais quanto os intelectuais da região não acreditavam que essas esculturas geométricas teriam sido realizadas pelos antigos habitantes da região, mas seriam vestígios de povos mais avançados, perdidos na bruma dos tempos, no caso navegantes europeus antes de Colombo e Cabral. Mergulhado neste referencial, o viajante e artista Jean-Baptiste Debré percorreu esta região e realizou um registro dos petróglifos indígenas na Ilha dos Arvoredos, posteriormente inserido em sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de 1834. Nela, percebemos claramente que ele concede um referencial civilizatório aos vestígios tomados como inscrições. No início do ano de 1800, diversos estudos deram fama ao referencial da epigrafia arqueológica. Os hieróglifos egípcios foram traduzidos em 1822 por Champollion, lançando um modismo intelectual da busca por antigas e misteriosas escritas perdidas pelo mundo. Além disso, o caráter monumental era algo recorrente, buscado, tendo o painel da Ilha dos Arvoredos. Todos esses elementos era inóspito, localizado no mar, afastado das grandes cidades da época. Em contrapartida, os historiadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, em 1839, iniciaram também seus estudos na famosa Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, que também supostamente conteria uma inscrição misteriosa, sendo esta fenícia. O bibliotecário e mineralogista do Gabinete Imperial, Ruckus Schack, enviou uma cópia das inscrições da Gávea, alegando que elas eram ruínas nórdicas e teriam sido feitas na Idade Média. Portanto, teriam sido esculpidas pelos navegantes nórdicos que supostamente teriam vindo ao Brasil e aportado em Santa Catarina. Esta seria a versão catarinense ou gaúcha sobre o mistério das inscrições na Pedra da Gávea. Porém, a verdadeira história é bem diferente. O batismo da Pedra da Gávea remonta à época da expedição do capitão Gaspar de Lemos, iniciada em 1501, de que participou igualmente Américo Vespúcio e na qual também o Rio de Janeiro recebeu sua denominação. Porém, o início da feniciologia brasileira se deu no ano de 1839, quando membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, receberam a notícia sobre a pretensa inscrição em caracteres fenícios no rochedo da Gávea. Na carta, se comunicava que a origem fenícia da dita inscrição foi confirmada por um tal conhecedor das línguas orientais. Inspirado pela possibilidade de encontrar no solo brasileiro vestígios de grandes civilizações da antiguidade que pudessem enfatizar a grandeza do jovem império, o Instituto delegou uma comissão para esclarecer o assunto. Tal comissão efetuou a primeira exploração arqueológica na história do país, logrando examinar e copiar a suposta inscrição, mas sem chegar a nenhuma conclusão final a respeito e a sua natureza. Dali surge o famoso mistério da Pedra da Gávea. Tudo começou na 8ª sessão extraordinária do IHGB, sob presidência do excelentíssimo senhor Visconde de São Leopoldo, presidente do Instituto, em 23 de março de 1839, quando o cônego Januário da Cunha Barbosa, um dos fundadores do Instituto e seu primeiro secretário perpétuo, leram a carta que notificava sobre a existência da inscrição fenícia. Poucos sabem, mas a famosa inscrição fenícia da Pedra da Gávea foi estudada primeiramente pelo mestre Frei Custódio, aproximadamente entre 1816 e 1822. Com todas as qualidades para tal, Frei Custódio de Faria foi professor de grego e hebraico em Portugal, professor de grego no Seminário de São José, no Rio de Janeiro. Veio para o Brasil em 1807, um ano antes da família de Dom João IV, permanecendo durante todo o tempo do reinado deste monarca no Brasil. Foi no Brasil que ele faleceu em 1828, 10 anos antes da criação do IHGB. Portanto, jamais teria sido membro do Instituto. Em verdade, não foi o IHGB que fez a descoberta das inscrições na Pedra da Gávea, mas sim o Frei Custódio.
era versado em várias línguas, e mais especificamente na língua hebraica. Quer dizer que tinha todas as qualidades precisas para estudar a inscrição da Pedra da Gávea no período do reinado de Dom João IV, e seguramente fora chamado para cumprir com toda aquela comissão. Novas informações sobre Frei Custódio, desta vez muito mais importantes, aparecem em um documento fundamental do IHGB. O relatório do secretário perpétuo, apresentado pelo cônego Cunha Barbosa na declaração da primeira sessão pública aniversária do Instituto, 3 de novembro de 1839. O documento diz: constou ao Instituto, por participação de seu sócio efetivo e reverendíssimo Manuel Joaquim da Silveira, que o antigo professor de grego desta cidade, o reverendo Frei Custódio, havia em sua vida oferecido ao governo do senhor Dom João IV uma memória sobre os caracteres existentes no cimo do Rochedo da Gávea, algumas léguas ao sul da barra desta cidade. O Instituto encarregou logo o seu sócio efetivo Antônio José de Paiva Guedes a procurar nos arquivos em que poderia parar esta interessante memória que até hoje não tem se podido encontrar. E encarregou ao mesmo tempo os dois sócios efetivos, cônego Cunha Barbosa e Araújo Porto Alegre, de examinar esses caracteres, copiá-los e apresentar um parecer acompanhado de observações sobre as circunstâncias da sua localidade. O resultado deste trabalho já foi apresentado ao Instituto e publicado no segundo número da sua revista. Na verdade, este foi o único e mais completo relato que temos de Frei Custódio, um homem letrado e com capacidades surpreendentes, e que antes mesmo do IHGB ser criado, fez essa incrível descoberta, a Pedra da Gávea, que é sem dúvida o maior resquício fenício que se tem conhecimento no Brasil. Incrivelmente, ele foi esquecido por quase 2 séculos, vindo à memória de poucos nos dias de hoje.